Estamos começando, né? Estamos começando a nossa reunião. Cristina pediu para entrar. Cadê a Cristina? Vamos começar a nossa reunião desse tempo do Advento, esse tempo que a gente costuma falar que há de vir, o tempo da espera do nascimento de Jesus, da manifestação do amor de Deus por nós, fazendo com que tenhamos o reconhecimento do Pai das nossas poucas obras e que Ele valorize essas obras de maneira a nos dar o caminho mais correto a seguir na caminhada. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão O nosso pão de cada nosso de dia cada nos dai dia hoje. nos dai hoje. Perdoai Perdoai as nossas as ofensas, assim assim como como nós perdoamos perdoamos a quem nos tem ofendido, e Não não nos nos deixeis cair em tentação, mas mas livrai livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem faz a primeira leitura? Você tem o folheto, Sueli? Não. Então, eu faço a leitura. Sumiu. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o teu nome. Como nos deixaste andar longe dos teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o teu temor? Por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritasses porque nós pecamos. É nós, caminhos de outrora, que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas e nossas maldades empurraram-nos com o vento, como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregastes à mercê de nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos vara, tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Nisete. Quem vai na segunda leitura aí? Microfone fechado, né, Zé? Nisete, seu microfone está fechado. A menina ia ler. Ah, por favor. Eu acho que ela começou, aí eu parei. Quem? Você A vai ler, Cristina? Sueli? Ah, a Sueli está sem folheto. Não tem um folheto, não. Então tá. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo,
em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou em vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de De nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento, e é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um suas tarefas, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Mateus, boa noite, gente. Boa noite, Mateus. Boa noite, boa Desculpa a noite. demora. Nada, tá desculpado. É a chuva, é a chuva. Porra, que chuva. Pois é. E aí, gente, o que a gente tem na primeira leitura? O texto do profeta, do trito Isaías, do terceiro profeta Isaías. São Quer José? falar? Bom, quer dizer, após o exílio, o povo está desesperado e angustiado, né? O profeta clama a Deus pelo seu povo, que reconheceu seus erros e sua pequenez. Como no passado, com o Êxodo, né? Esse povo confia na misericórdia de Deus, né? Na misericórdia de Javé. Apesar de toda, né? Toda a mancada que o povo dá, ainda a misericórdia de Deus não falta. Na volta, né, Zacarias? Então, em Israel, né? Desculpa, Depois José, de- cortou, repete. Na realidade, o Isaías, ele pega o final do exílio, né? Mas o que ele prega aqui, dá para se pensar que a gente não tem precisão nas datas, nem nos escritos do próprio Isaías. Mas o que a gente vê nos textos de Isaías? Uma construção da recuperação político-econômica de Israel. Né? Então, o que a gente tem em Isaías? Uma visão de recuperação, uma proposta de recuperação da fé. Né? Como o senhor citou, ele faz menção, por exemplo, do Êxodo, quando o povo saía do Egito. Então, ele está falando o quê? Vocês foram retirados de Israel, levados para o estrangeiro, a exemplo do que aconteceu com Jacó e seus filhos. E agora vocês vão sair do Egito para voltar para a Terra Santa. Mas existem diferenças aí, e é onde o profeta pega no pé. Né? Porque ele fala, olha, nós estamos como um pano sujo. Nós criamos essa situação. Nós somos culpados. E se a gente nos colocarmos na situação do povo exilado, hoje, nós repetimos o mesmo erro. Nós ignoramos
as necessidades do irmão, nós ignoramos a necessidade, a realização do outro, nós nos preocupamos muito com nós mesmos, quer dizer, aquela questão do venha a nós, né? Eu tenho que fazer para que eu apareça, para que eu seja o beneficiário, o bonito na fita, né? E nem sempre a ideia de Deus é essa. Nem sempre a ideia de Deus é essa proposta de construção direta da profecia. Então, Ô, José, pode Zacarias, falar. e essa cobrança aqui que ele fala, se é nosso Pai Redentor, eterno é o seu nome, como nos deixasse viver longe dos teus caminhos e endureceste nossos corações, para que não tivéssemos seu temor. Neurolinguística, Nilzete. Ele faz uma inversão de papel. Quando ele coloca isso, tá, você tem uma construção de tipo assim. Você vê, cadê? Qual é o versículo? É lá em cima, no começo. Endureceste o nosso coração para não termos o teu temor. Aí ele pergunta para Deus: por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Ele está pedindo para Deus recuperar o povo. Tá? Mas aqui depois ele mesmo coloca: por que Deus abandonou o povo? Porque o povo abandonou a Deus primeiro. O povo aí estava sem fé. E, na realidade, quando a gente estuda o exílio da Babilônia, você tem uma construção muito forte, muito presente da ignorância, me fugiu a palavra. Você tem um esquecimento da fé já vista. Né? Eles começam a ignorar a fé já vista. Tanto que muitos dos que são levados de Jerusalém, muitos dos líderes religiosos que são levados de Jerusalém para a Babilônia, acabam adotando Baal como sendo seu Deus. Então, é dessa perda que o profeta fala. O povo perdeu a sua identidade. Não existe mais o povo de Javé. Misturou culturas, né? Eles se deixaram aculturar. Eles não tentaram construir um relacionamento cultural. Eles tentaram, sim, serem absorvidos, se deixaram ser absorvidos pela cultura que estavam dominando. Tá? Então você tem aí uma ideia já invertida de Deus. E aí o que ele fala? Nós somos os culpados. Volta atrás, mas aqui ele coloca, exceto tu, que tenha feito tanto pelos que nele, exceto tu, tenha feito tanto pelo que nele esperam. Venha ao encontro de quem pratica a justiça. Ou seja, ele fala assim, nem todos que estão lá são pessoas ruins. Tem na presença daquele grupo pessoas que estão dispostas a abraçar a fé e levá-la de volta para Jerusalém, levá-la de volta para o povão. Lembra sempre que quem ficou em Jerusalém foi o cara da chácara, foi o agricultor, foi o pequeno manufaturador, aqueles que não tinham poder político, que não tinham poder econômico, que não tinham principalmente poder religioso. Nabucodonosor leva todos de maneira a acabar com a estrutura do Templo de Israel. Quando eles estão para voltar, ele começa a tentar recuperar essa construção, esse amor do ser humano, de maneira que Deus possa, sim, ser novamente o guia através da justiça, com alegria, né? Mostrando o caminho. E qual caminho? O caminho da justiça.
E aí ele ainda deixa aqui, ó, quem são os culpados de Deus ter se afastado? Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Percebe? Então, quer dizer, ele fala para o próprio povo, vocês estão errados, nós estamos errados. Por quê? Porque, na realidade, nós nos deixamos consumir e levar pela situação do próprio dominador. Tá? Então ele nos deixa, ele faz com que nós tenhamos essa perda de estrutura. Sim, Senhor. Tá? Não sei se eu consegui me alinhar direitinho aí, mas vocês entenderam? Uhum. E depois ele vai continuar, só que ele não vai continuar para frente. Se a gente pensar enquanto Sagradas Escrituras, e com certeza Isaías dominava as Sagradas Escrituras, ele não vai avançar, ele vai recuar. Né? Ele vai recuar dentro da teologia. Ele vai lá para Gênesis. Lá para Gênesis 2, na criação do homem. Ele fala do povo de outrora, né? Não, aqui, ó, Senhor, assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro e tu nosso oleiro. Ele vai voltar lá para Gênesis 2, quando Deus pega do barro, ele molda o homem e nas suas narinas ele sopra a vida. Percebe? Então, quando ele fala isso, ele está voltando lá para Gênesis 2. Ele está pegando no livro do Gênesis e falando assim, olha, nós somos tua criatura. Nós somos os errados, nós somos os seus filhos, as crianças mal educadas, as crianças mimadas, as crianças que precisam ter a orelha puxada. Então, essa é a visão, minha visão, lógico, desse texto, da forma desse texto vem passando para nós. Então, ele começa refletindo lá no Êxodo, ele reporta o Êxodo lá atrás, e ele vai e vem para o Gênesis. Para o Gênesis 2. Certo? Certo. No versículo 4, ele fala dá a entender isso mesmo, né? Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te prestastes porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que teremos salvo. Ou seja, nós cometemos erros e somos punidos por esses erros. Beleza. Então, é aquela coisa, nós estamos nos preparando, esse é o primeiro domingo do Advento, nós nos preparamos para a chegada. A gente costuma pensar no Advento de uma maneira muito simplicista. A gente espera a chegada do Cristo menino. Não, nós esperamos a manifestação do amor de Cristo. É diferente. Nós celebramos o nascimento de Cristo, mas nós refletimos esse amor de Deus, esse amor de Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós. E quanto nós precisamos mudar nessa nossa vivência, nesse nosso dia a dia, para de fato receber o amor de Cristo como sendo uma referência na nossa vida. Mais algum ponto, gente? Vamos só ir de cada vez, senão vai virar confusão, hein? E a segunda leitura, o que a gente tem aí? Paulo parabeniza a comunidade de Coríntios, né? Pela sua fé e adesão ao Evangelho. E pede que persevere no testemunho de Jesus, né?
que Corinto era uma comunidade complicada, né? Coríntios era uma comunidade complicada. E como é que ele já começa assim? Não tem algo de errado aqui? O São José mesmo já deu a dica. É uma comunidade complicada. Então, por que ele começa falando desse jeito? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Lembram que a gente já comentou que as cartas de Paulo são literalmente cartas? Esse aqui é o início da carta de São Paulo aos Coríntios. Ou seja, ele sauda. Então, antes dele puxar a orelha dos coríntios, ele mostra aquilo que eles tinham de positivo. Seria tipo assim, chegar para Madalena e falar assim, olha, eu fico muito feliz porque vocês têm 52 anos de existência, 52 anos trabalhando a comunidade, 52 anos atendendo necessitados, 52 anos. Entretanto, vocês cometem esse pecado. A carta de São Paulo aos Coríntios, nesse trecho, ela vem exatamente nesse sentido. É a abertura da carta, é a saudação. Então, antes dele ir lá e falar assim, meter os 4 pés no peito dos coríntios, ele dá uma massageada, ele prepara o caminho. É como nós também deveríamos. Nós deveríamos o quê? Pensar primeiro no o que aquela pessoa, aquela comunidade, aquele grupo tem de positivo. E a partir desse que ele tem de positivo, nós vamos trabalhar, buscar o entendimento para localizar aquilo que tem de negativo também. Afinal, não é o próprio Cristo que fala, quando você tiver que corrigir o irmão, pega outro e vão os dois juntos para falar, olha, você está errado, antes de você ir lá para o tribunal, ir até... Então, é o mesmo princípio. Paulo faz isso aqui. Então, ele dá, olha, vocês são fiéis, vocês abraçaram o amor de Cristo, vocês abraçaram a fé, vocês aceitaram Cristo, Senhor. Mas, vocês vão ter que corrigir. Então, lá para frente, ele vai pegar as correções. O que mais tem de importante nesse trechinho da carta? E aí, gente, o que tem, o que mais tem nessa carta aí que vocês podem levantar a lebre? Aqui ele fala que nós somos enriquecidos em tudo, né? No conhecimento, né? Em toda a palavra. Aí ele fala assim também, assim não deles falta de nenhum dom. Então, quer dizer, todos temos um dom. E todos nós somos enriquecidos por esses dons. Muito importante. Exatamente. Qual que é o grande ponto da carta de São Paulo aos Coríntios? A questão da valorização de dons. E aí, o que ele já começa logo no início da carta? Assim, não tem falta de nenhum dom. Ou seja, isso. Enquanto comunidade, todos nós reunidos, cada um vai ter um dom. Um é o dom de explicar, o outro é o dom de falar, o outro é o dom de ler, o outro é o dom de se manifestar, mas cada um tem um dom, de maneira que todos tenham alguma função. Todos têm algum dom e ninguém fica sem ter nenhum dom. Certo? Isso que é importante a gente entender. Ah, eu não sei fazer nada. Não, peraí, alguma coisa você sabe fazer. O quanto você vai se aprofundar nesse dom é que vai depender de você. Você vai se aprofundar mais, vai se aprofundar menos, vai se desenvolver mais, vai se desenvolver menos.
vai entender mais, vai entender menos. Vai ter hoje, né? O nosso grande problema, vai ter tempo para ler sobre aquilo, vai ter tempo para se inteirar sobre aquilo, não necessariamente é ler, pode assistir um vídeo, pode assistir uma aula, pode assistir um comentário, pode escutar um comentário, um podcast, mas eu vou ter tempo para me aprofundar naquilo. Então, a partir daí, a gente vai reconhecendo e construindo os dons. Certo? Zacarias, Oi. aqui no caso, nessa parte aqui, ó, ele fala assim: vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. No caso, nessa parte que aguardais a revelação, é basicamente tipo assim, por exemplo, o senhor mesmo, o senhor tipo se formou em teologia. Sim. Foi algo que o senhor pensava ou foi alguma coisa, algo do tipo, por exemplo, o senhor gostava de estudar sobre religião e foi tocado no senhor e o senhor quis seguir sempre gostei de estudar religião. Não, teologia para mim não é profissão. Uhum. Não exerço a teologia como profissão. Sim. Tá? Eu exerço a pedagogia e exerço a parte técnica, a parte de teologia eu não exerço como profissão. Mas até aí o que acontece? Nós somos tocados de maneiras diferentes. Eu tenho a facilidade de entender, até mesmo por conta de ensino, de estudo, de leitura, de construção, então eu consigo muitas vezes destravar pontos que vocês ainda não conseguiram destravar. Mas para mim é importantíssimo que vocês se manifestem. Né? Por quê? Um ponto que às vezes você levanta uma dúvida é um ponto que eu não tinha nem pensado. E onde a gente pode construir, porque a sua dúvida pode ser a dúvida da Nilzete, do seu José, da Neide, da Sueli, da Cristina, minha, e que a gente nunca parou para pensar. Aí vira uma pequena discussão. Mas a ideia é essa. Já falava Piaget que você precisa sofrer um desequilíbrio para crescer, ou então Vygotsky, que falava que você se aproxima de uma zona de conforto. Quando você rompe essa zona de conforto, você passa a crescer, porque você vai passar para o próximo nível. Tá? Uma cobra, por exemplo, para ela poder crescer, ela tem que abandonar a pele velha. Para uma árvore poder crescer, ela tem que gerar um novo elo. Né? Nós somos do mesmo jeito. Para que nós possamos expandir, como já diria Albert Einstein, o cérebro que se expande para o conhecimento nunca mais retorna para o tamanho original. Então, cada vez que você aprende algo novo, você vai crescer um elo a mais. Você vai ter um nível a mais. Tá? Vai ser cobrado por esse elo a mais também. Mas aí entra essa questão dos dons. Você vai oferecer este dom a serviço dos outros. Entendeu? Entendi. Outro ponto interessante também é onde ele fala, né, que Deus é fiel, que por ele nós somos chamados à comunhão com o Filho, que é Jesus Cristo. É interessante a gente pensar assim, quem eram os coríntios? Comunidade portuária da Grécia Antiga, né? Então, comunidade, a Lourdes estava aqui, o seu José, Nilzete, é tudo corintiano. Então, os coríntios, eles eram um povo, uma comunidade que tinha uma grandíssima influência social de outros povos. E eles abraçam, inicialmente, não o cristianismo, mas uma versão cristã do judaísmo. Lembra? Quando surge a igreja por volta do ano 40, após a ressurreição de Cristo, nós não surgimos como igreja cristã, nós surgimos como uma seita judaica. Então, os cristãos, né? Os cristãos, o nome cristão só vai aparecer lá em 58, 59, quando um pesquisador romano
vai falar, esses são os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são propriedade de Cristo. Até então nós éramos os nazareus, os seguidores daquela pessoa, daquele homem que nasceu em Nazaré, na Galileia, e que acabou gerando um grupo de seguidores. Inicialmente, os discípulos de Jesus eram em torno de 500. Tá? 12 eram os apóstolos e aproximadamente 500 seguidores. Desses seguidores é que você vai ter o crescimento da massa, fazendo com que você se torne uma fé. Primeiro, uma seita judaica, tá? Depois, uma religião independente do judaísmo, que vai acontecer por volta do ano 60, mais ou menos, 60, 62, que é quando você vai ter o Concílio de Jerusalém, pouco antes de Pedro e Paulo perderem a cabeça. Quer dizer, Pedro não perdeu a cabeça, ele sabia onde estava. Ele foi, de acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quem perdeu a cabeça mesmo foi Paulo, que foi decapitado. Tá? Mas até aí, você passa a ter uma concepção de igreja somente a partir de meados do século I. Até então, nós éramos uma seita judaica. Tá? E por que a gente passa a ser uma igreja a partir desse concílio de Jerusalém? Porque nesse concílio de Jerusalém foi levada a discussão se para ser cristão, se para crer em Cristo, você antes precisava ser judeu. Passar pela circuncisão, passar pelo rito judaico, para depois se tornar cristão. E aí eles decidiram que não. Você não precisa ser judeu para se tornar cristão. Tá? Então, essa mudança é que é o marco do surgimento da igreja, que a gente tradicionalmente coloca no Pentecostes. Né? A gente fala assim, a igreja nasceu no Pentecostes. Não. A igreja se torna visível em Pentecostes, que também não foi exatamente daquele jeito. Tal, né? Ali você tem um pouquinho de visão hollywoodiana por parte de São Lucas, né, de epopeia por parte de São Lucas, mas a ideia é que a igreja se torna visível a partir de 40, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Esse grupo começa a se tornar visível, diferente dos batistas, que desapareceram aproximadamente após a morte de João Batista. Então, até hoje existem alguns grupos que são considerados como membros da antiga estirpe, da antiga seita judaica dos batistas, mas não teve um crescimento, não teve uma projeção como os cristãos. Esses cristãos vão se reunir 50 dias após a ressurreição e se tornar igreja aproximadamente 50 anos mais tarde, tá? No Concílio de Jerusalém. Tá? Lembrando que, nessa época, Paulo devia ter mais ou menos entre 45 e 50 anos. Já não era um cara novinho. Tá? Que mais vocês têm aí da segunda leitura? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, na chamada. Paulo sempre começa as cartas dele invocando uma doxologia, uma oração de engrandecimento do Senhor. Então, ó, irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça a Deus pelo vosso respeito, por causa da graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Voltando à questão, alguns desses coríntios já eram judeus, ou alguns judeus corintios, alguns judeus gregos já abraçam o cristianismo também, mas esses já eram judeus. Mas assim, poxa, mas se os caras eram gregos, como é que eles eram judeus? O judaísmo se espalhou por toda a região do Império Grego
séculos antes dos romanos dominarem a Grécia. Então você tinha várias seitas judaicas espalhadas entre os gregos até a Macedônia, que é o limite geográfico considerado, né, do que hoje a gente chama de Europa. Tá? Então, essa divulgação do judaísmo, ele era muito presente pelas questões do judaísmo, chamado judaísmo de atendimento. Os judeus faziam um atendimento de misericórdia muito forte. Então, eles atendiam pobres, viúvas, e isso simpatizava, inclusive, poderosos da época. Então, esses poderosos também se convertiam ao judaísmo. Tem algumas passagens, inclusive de um rei, eu não lembro em qual livro, que o rei desafia o seu próprio comando, a sua própria corte, para se submeter à circuncisão e se tornar judeu. Tá? Então, isso era muito comum na época. Então, existiam judeus em várias regiões do mundo, e em várias regiões do mundo, entenda-se, do mundo da época, né, da circunscrição da época. Você não vai encontrar judeu, por exemplo, na Inglaterra, naquele tempo, mas você encontrava da Macedônia até a Península Arábica e o norte do Egito, que eram as regiões ocupadas pela Grécia. Tem mais algum ponto aí da segunda leitura, meu povo? Vocês precisam começar a fazer um questionário maior aí, porque senão só eu que falo aqui, viu? E do Evangelho? Ô, Zacarias, o encontro com Jesus se dá a todo momento que vivemos conforme seus ensinamentos. No nosso dia a dia, certo? No relacionamento fraterno com nossos familiares, amigos e todos em nossa convivência. Sejamos vigilantes, mas não temerosos. Devemos agir por amor e não por receio ou castigo. A vinda, me preocupar com a vinda de Jesus para o julgamento. E você esquece o dia a dia, você esquece o que realmente ele deixou para você fazer. Mateus 13, antes de mais nada, Mateus 13 é chamado de Apocalipse de São Mateus. Tá? Então, o que acontece aqui? Você tem algumas predestinações meio pesadas, por assim dizer. Então, Mateus 13 é marcado principalmente por esses, como é que fala? Por esses pontos mais obscuros. Tá? Em Mateus 13 você vai encontrar: eu vou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Você vai ver essa questão do estar vigilantes. Tá? Qual o sentido disso tudo? Primeiro, nem Jesus Cristo sabia quando o Pai, ou sabe quando o Pai vai dar vamos dizer assim, o checkmate na humanidade. Tá? Embora os primeiros cristãos acreditassem que isso seria quase assim de imediato. O segundo ponto, ele fala que o reino dos céus é como aquele que parte para o exterior. Lembra no Evangelho da semana passada do Cristo Rei, que ele fala... É do Cristo Rei que ele fala dos empregados? Não, é no anterior, né? Não, no passado é de quem fez o bem, quem visitou, quem investiu. Ah, tá. No anterior, que do Cristo Rei, é aquele que eu te reconhecia, mas eu não sabia quem era você. Cada vez que você fez um desses pequeninos, você fez a mim. Então, no anterior,
os trabalhadores que guardaram as moedas, né? Um que recebe 5, vai entregar Além. para o patrão. Então, é basicamente isso que Deus está nos convidando a fazer. Coloque os seus dons e, ao mesmo tempo, pense no Evangelho do Cristo Rei. Juntos os dois. Por quê? Você tem que colocar os seus dons a serviço, mas você não tem que estar preocupado com a hora que o patrão vai chegar. Agora, você pode pegar e se fechar numa ostra. Ah, eu estou aqui, eu vou me fechar numa ostra, vou ser bonzinho para com os meus, e aí eu estou salvo. Não, na verdade você está se condenando. Oi, Nilzete. Ô, Zacarias, quando ele fala assim, não sabeis quando o dono da casa vem, né? Isso daí, por acaso, é a nossa partida, porque o que nós fizemos, se nós fizemos o bem, nós somos justos, solidários, partilhamos, a nossa partida será mais, como que eu digo? Mais branda. Isso, ou não. Porque ele fala, vigiai. Se ele vem, como que vai ser nosso encontro com Jesus? Aqui na Terra? Não, é depois que a gente morre. Não? Então, mas aí, Nilzete, é uma questão interpretativa. Você tanto pode ter essa visão como o dia de Javé, tradicionalmente, tá? Esse retorno do patrão à casa é o dia de Javé, é o dia do juízo final. Tá? Mas, o que é o dia do juízo final? É o dia da nossa própria morte. Isso. É o dia que, quando você se encontrar face a face com o Senhor, ele vai te perguntar, o que você fez? Eu fui catequista, eu anunciei a palavra em teu nome, não sei o quê. Eu vai falar, tá, você anunciou a palavra em meu nome para valorizar o meu nome ou para se projetar dentro de um grupo? Você presidiu as reuniões de liturgia porque você queria se vangloriar ou você queria ensinar? Percebe? Então, quer dizer, quantas vezes nós nos autovalorizamos? Para mim é fácil chegar aqui, gastar latim e não deixar ninguém falar. Mas ao contrário, eu quero que vocês falem. Porque amanhã... Mas é que às vezes, Zacarias, a gente não encontra como falar, você entendeu? Pelo menos acontece comigo. A gente vai jogando, Nilzete, até mesmo uma nuvem de palavras, você puxar as dúvidas, você faz a leitura com antecedência e começa a puxar os pontos-chave dela, você começa a pegar os pontos. Olha, por que ele fala aqui na segunda leitura de comunhão? Aqui, ó, Deus é fiel, por ele temos a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por que ele chama de comunhão? Porque ele coloca o fiel, que antes era pagão, face a face com a própria presença de Deus. Então, na comunhão, na refeição, no comer junto com o irmão, no comer junto com o necessitado, você está se encontrando também com Deus, na presença de Deus. Agora, eu tanto posso jogar essa visão como o dia de Javé, que para nós é mais fácil, do que eu pegar e colocar ela na minha vida. Porque a nossa vida deve ser uma vigilância constante. Porque eu devo estar vigiando quem? Vigiando a Nilzete, vigiando a Neide, vigiando... Não, eu tenho que estar vigiando a mim mesmo. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. Eu tenho que saber como cumprir os preceitos que me são designados. É a gente vigiando, mas tem alguém nos vigiando também. Tem alguém nos avaliando, eu diria, não vigiando. Se Deus estivesse nos vigiando, ele impediria que nós cometêssemos os erros. Ele não nos vigia. Vigiando assim, como se diz, observando o nosso trabalho, o que a gente está fazendo. Se o que a gente faz está de acordo. Se nós fazemos de coração
Ou como você diz, para elevar o nosso ego. Então, agora você vai ter que, sempre que você pensa no fazer, você tem que pensar no entorno. Tá? O fazer, ele vai depender de uma série de fatos. Você vai ter uma dimensão histórica, você vai ter uma dimensão social, você vai ter uma dimensão eclesial, tá? Que vão variar numa outra coisa que é o próprio tempo, a própria sociedade. Então, a história, a sociedade e a igreja, esse tripé, história, sociedade e igreja, eles vão mudar no tempo. Então, o que no século XIX era um pecado, hoje, no século XXI, já pode não ser considerado um pecado. Vamos pegar um exemplo bem prático, vai. O homem ou a mulher tinham que se casar puros, principalmente a mulher. Então, isso aqui era uma coisa. A mulher manteve relações antes do casamento, era um pecado quase mortal. Absurdo. Era um pecado absurdo. Hoje, a mulher teve relações sexuais antes do casamento, é aceitável? É pecado? É relativo. Não deixa de ser uma falta. Né? Por quê? Porque você não sabe se a pessoa vai casar com aquele homem, a mulher vai casar com aquele homem, ou o homem vai casar com aquela mulher. Só que, em contrapartida, o que você deve buscar? A sinceridade e a honestidade para com o parceiro. Ô Zacarias, domingo na formação, uma mulher falou assim para o padre, perguntou, padre, na minha paróquia tem 2 padres, parece que ele é contra pais que não são casados batizarem os filhos, o outro aceita, é um negócio mais ou menos assim. Aí a mulher perguntou, é correto negar o batismo para quem não é casado na igreja? Aí ele falou assim, olha, todo mundo tem direito ao batismo. Se a pessoa procura o batismo, vai à igreja, o padre não aceita, vai atrás do bispo. Ele não fez, mas o bispo vai fazer o batismo. Bom, vou dar um Jack Stripador, vou dividir essa tua questão em vários pedacinhos, tá? Primeiro, quem está procurando o batismo? Para quem é o batismo? Não é para o casal, certo? É para a criança. Quem sou eu? Vou me colocar no lugar do padre. Quem sou eu para poder negar algo que não é meu? O batismo não é meu. Com certeza. O batismo é um dom de Deus, é um sacramento de Deus. Então, minha visão, o padre que provavelmente é o padre mais velho, né? O padre que fala assim, não, eu não posso batizar uma criança, filho de um casal não casado. E se for uma criança, filha de um casal homossexual? E se for um bebê de proveta? Então, esse padre falou, olha, pessoal, na minha paróquia tem de tudo. Tem gay coordenador que ele é criticado. Tem casal de pessoas, né, do mesmo sexo. Aí ele falou, a gente tem que acompanhar. Tem que ver a vivência deles. Porque não importa o que eles são, importa o que eles fazem, como eles vivem. São pessoas do bem, trabalham, eles estão ali. O que a gente vai falar contra? Nós temos que acolher, não excluir. Perfeito, mesmo porque nossa visão deveria ser de inclusão e não de exclusão. Então, foi o que ele falou. Eu concordo com ele, assino embaixo. Então, eu não lembro que... foi as 2 catequizandas que vieram me perguntar que ela não podia batizar a filha. Lembra? Tá, sim. Elas entraram depois na sua turma. Sim. Ela, eu não posso batizar. Aí o que o padre Anísio fez? Ele batizou primeiro a madrinha, e aí concordo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Certo. Então eu não posso ser padrinho se eu não for batizado.
né? Eu tenho que ser batizado para ser padrinho. Agora, ele batizou a madrinha, que não era batizada, e encaminhou para a catequese. E Sim, batizou a criança. E para a certo. catequese foi a mãe e a madrinha, porque uma das duas tinha feito a primeira Eucaristia. Exatamente. Né? Ou seja, o batismo, o dom que nos é oferecido por Deus, é dom oferecido por Deus. Se Deus nos oferece o dom, cabe a nós aceitá-lo. E se eu não quiser, cabe a nós recusá-lo. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deixa fazer o que nós quisermos. Agora, cada um vai pagar as consequências do ato que fez. Se eu recuso, eu vou pagar pela recusa que eu fiz. Agora, o que esse padre que falou que não batiza crianças de casais não casados na igreja, o que acontece com ele? Ele é uma pessoa que vive ainda numa sociedade fechada. Ele não conseguiu crescer, ele não absorveu a mudança social. Se a gente pega o pensamento do Papa Francisco, por exemplo, o Papa Francisco é extremamente aberto. Não tem essa. Quem é ele para julgar se amor é hétero ou homossexual? Amor é amor. E Deus é amor. Pois é. Então, a menina da Ana, que foi batizada em Aparecida, quando o Evandro deu a autorização lá, a transferência, ele colocou que os pais não eram casados na igreja. Aí eles barraram, falou que não poderiam batizar. Aí ela voltou para o Evandro corrigir, porque ela era casada, né? Então, quer dizer, existe muitas igrejas que não aceitam pais que não são casados no religioso. Sim. Mas o que acontece com a igreja de Nossa Senhora Aparecida, do Vale do Paraíba, a Catedral de Nossa Senhora Aparecida? São padres religiosos, não são seculares. Eles cumprem a ordem do Papa, mas até antes do Papa, eles têm a ordem e o abade deles. Escuta, e aqueles redentoristas são os mesmos? Eles são redentoristas. São os religiosos. São religiosos. A ordem dos redentoristas. São os padres da Aparecida do Norte. Sim. Entendeu? São redentoristas. É uma ordem. Eles não são seculares. Eles são religiosos. É a mesma coisa que acontece com a igreja de São Bento. Onde os combonianos mantêm as comunidades. São todas igrejas religiosas, não são seculares. Então aí você vai ter a ordem do abade ultrapassa a ordem do bispo. Sim. Entendeu? Entendi. Então, se o bispo falar que 1 é 2, 1 é 2. Acabou. Estão todas subordinadas ao Papa, ou Zacarias? Sim, até certo ponto eles são subordinados ao Papa. O Papa é a autoridade máxima na igreja. Tá? Só lembrando, lembrando que o Papa é um cargo. Lembra que eu falei? Eles respondem ao abade antes do bispo. O Papa é um cargo. O Papa é um bispo. É o bispo de Roma. Então, a princípio, eles obedecem o Papa, mas o abade tem supremacia sobre todos os bispos, inclusive sobre o Papa. Se amanhã, só para vocês entenderem bem como funciona isso, tá? Se amanhã o Papa Francisco falar assim, a partir de hoje, todos os padres podem casar. Todos os padres religiosos poderão, perdão, todos os padres seculares poderão casar. Podem casar. Mas os padres religiosos não. Franciscanos, beneditinos, redentoristas, marianos, jesuítas, nenhum deles pode casar, porque tem que mudar a ordem dele. Enquanto o padre
secular faz uma promessa de celibato, ele promete ser celibatário, o padre religioso faz um juramento de celibato, tá? Sobre a própria vida. Então são votos diferentes. Ele faz um voto de celibato. Ele faz um juramento solene que ele vai se manter íntegro a Cristo. Então ele não pode manter relação. E não se quebra o juramento. É engraçado, porque a igreja católica já diz, né? É universal, né? E tem carismas assim. Tem vários pontos na igreja que mudam conforme a sociedade. Tá? Qual é a primeira ordem? A primeira ordem que surge no mundo é a ordem dos beneditinos. São Bento que cria a primeira ordem com ermitas, né, que não tinham nada, eles não tinham formação religiosa, não tinham nada. Tá? Eles simplesmente se reuniam e ficavam lá e se reuniam. Depois você vai tendo outras ordens. Aí você vai chegar à ordem de São Francisco, que Francisco se rebela com os pais. Você vai chegar aos dominicanos, os cães do Senhor, né? Que são os dominicanos. Você vai ter os soldados de Cristo, que é os jesuítas, tá? E aí você vai tendo, inclusive, exércitos de padres. Os próprios jesuítas tinham exércitos de padres. Tá? Então você vai tendo toda uma estrutura para manter, para cuidar da. Isso, se a gente voltar no judaísmo e pegar lá o livro do Êxodo, do Gênesis, né? Mais o livro do Êxodo, que o Gênesis é mais. Você vai ter as tribos montando também em estruturas. Quando você pega lá o livro dos Números, onde você tem o recenseamento, ele separa o povo em 12 tribos. A algumas tribos é dadas determinadas ações, entre elas a parte das orações, que são os levitas. Então os levitas não tinham terra para cultivar, não tinham compromisso como os outros tinham. Eles eram separados apenas para cuidar do culto. Depois é que a sociedade judaica vai mudando e cria, além dos levitas, os sacerdotes, que são só dos seus. Que já eram de todas as 12 tribos. Só que eles já não tinham aquele compromisso de não ter terra, de se abster, não. Eles tinham uma visão já mais direta. Tá? Eles só faziam a atividade que lhes interessava. Tá? Mais alguma coisa, gente? Da minha parte é o quê? A sua vai pensar. Da minha parte também. Então vamos. Oi. Nós estamos no 7, né? Eu faço qual leitura? O senhor é que manda. Eu, seu chefe. Desse ponto, o senhor é o chefe. Eu coordeno leitores. O grupo 1 é o decano que manda. Tá. Eu faço a primeira ou a segunda? O senhor é que sabe. Quer fazer a primeira? Pode ser. Então, você faz a primeira, a Lourdes faz a segunda, eu faço a oração dos fiéis. Tá legal. Tá? Ok. Então, gente, fazendo a nossa oração final, para a gente descansar, que hoje o dia foi complicado, hein? A primeira, a segunda, Lourdes. Beleza. Então, vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir a Deus que na esperança, aguardando a vinda do Cristo Salvador, estejamos elevados ao ponto de ter o direito de sentar à mesa e com ele compartilhar da sua chegada e compartilhar da sua alegria numa comunhão de irmãos. Assim, roguemos a Santíssima Virgem Maria para que ela nos cubra com seu manto e nos leve ao banquete em que ela fala: façam tudo aquilo que ele vos pedir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita Bendita sois vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora da de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus, que a paz de Cristo, nosso Senhor, encha nossos lares e nos proteja nessa noite que está chegando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Bom descanso para todos. Boa Beijão. noite. Igualmente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Oi, Cristina, voltastes? Está com o microfone fechado. Aí, Eu agora tô abriu. no trabalho hoje e aqui tá chovendo demais, eu não voltei para casa, entendeu? Ah, tá. Então, a gente acabou de fazer a oração final, te desejar uma boa noite, um bom descanso, Ai, para você também, tá obrigada. bom? Fica Tá com bom. Deus e aguenta a chuva aí que daqui a pouco passa. Senão vai ter que Ai, arrumar um bote para ir para casa. amanhã, porque hoje eu não volto mais não. Ah, hoje você não volta, você vai ficar aí. Eu vou ficar aqui, por isso que eu entrei na reunião. Aí Ah, meu tá. celular descarregou, entendeu? Ah, Ah, não, deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho, vou fazer uma pergunte. pergunta para você. Pode perguntar. Zacarias, qual é Ah, aqui para nós, qual é o maior mandamento? daí depende muito da forma que você faz, tá? O maior mandamento seria aquele que Jesus resume os 10 mandamentos. Ele resume os 10 mandamentos daquela maneira: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ah, tá. Então, o principal mandamento seria o amor a Deus. Só que não Tá. existe amor a Deus, você não tem como amar a Deus que você não enxerga, se você não amar ao próximo que você enxerga. Então, Aham. a presença do amor, da caridade, ela é o maior dos mandamentos, né? É por conta do problema de domingo, né? É. Então, a Nilzete não estava errada, o Padre Anísio não entendeu a colocação. O mandamento do amor é exatamente essa construção. Como é que eu amo a Deus? Eu amo a Deus a partir do reflexo do amor ao irmão. Se eu amo o irmão, se eu realizo a atividade com o irmão, se eu levo o irmão por bom caminho, se eu pratico a caridade para com o irmão, se eu dou de comer para o irmão, se eu atendo a necessidade do irmão, eu estou atendendo ao chamado de Deus. É o que está Percebeu? no Tiago, né? Hã? É o que está na carta de Tiago, né? Exatamente. Me E no mostre, Gálatas. me mostre uma fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras. É, Né? é isso mesmo. É muito fácil falar assim, não, eu cumpro todos, eu pago meu dízimo, eu faço, eu aconteço, mas eu saio da igreja e saio atropelando todo mundo na calçada, né? Ignorando, passando por cima de todo mundo. Ou seja, eu não estou cumprindo o amor de Deus, eu não estou cumprindo o amor, eu estou simplesmente sendo demagogo. Protocolo, né? Tá bom? Tá bom. Brigadão, viu, Zacarias? Nada, Cristina, Não, fica com claro que eu Deus. não ia fazer essa pergunta aí, né? Claro que não, né? Mas como ficou só a Não, gente, eu falei, deixa eu fazer essa pergunta. não, pode ficar sossegada, tá gravada, então vai pro YouTube, então a pergunta vai ficar. Ai, meu Deus. Tá Lembra bom, que, tá. lembra que eu falei naquele momento? As dúvidas de um, muitas vezes, se refletem nas dúvidas dos outros. Não É, tenha vergonha de jogar uma pergunta dessa. entendeu? Pelo contrário. Eu levantei a mão lá, mas aí meu celular descarregou. Ah, E aquela igreja católica brasileira? tá, o que tem? Ela é associada à Igreja Católica mesmo? Eu já vi em algumas Não, igrejas falando que não não, é católica. não é católica. A católica brasileira, ela é uma seita cristã, tá? Mas não tem nada, na verdade, ela nem é considerada bem como uma igreja, ela é mais uma seita. Ela se junta com a Congregação Cristã do Brasil, com
com os Testemunhos de Jeová. Tá? E quem coloca isso não é a gente. Tá? Quem coloca que ela não é uma igreja é a Associação Mundial das Igrejas Cristãs. Então, para você ser igreja, você tem que ter certos parâmetros. Tá? E elas não têm esses parâmetros. Faltam parâmetros nessa construção. Então, eles acabam não sendo igreja, sendo seitas. Ah, tá. Tá? Tá bom, Mas ela obrigadão. tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que quando você é batizado na Igreja Católica Apostólica Brasileira, você é obrigado a ser rebatizado, porque você não foi batizado. Você não é rebatizado, porque na verdade você não recebeu o batismo. Tá bom? Tá bom, obrigadão, viu? Boa noite. Nada, boa Obrigada. noite, um abraço, Obrigada. tchau. Obrigada.